dia, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. É com muita alegria que a gente está aqui mais um dia, mais um momento de reflexão acerca de temas pertinentes à vida das pessoas e famílias com deficiente, que tem algum parente, algum amigo na família com deficiência e sabe da luta, das dificuldades que ocorrem. E hoje a gente quero agradecer de antemão o pastor Carlos Augusto, da Primeira Igreja Batista de Ribeirão, que está aqui para conversar conosco. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido Felipe. Prazer estar aqui. Luiz, né? Luiz. Felipe é o filho, né? Luiz. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Pastor, a gente vai conversar justamente sobre isso, a resiliência. Na sua opinião, enquanto um religioso, uma pessoa que tem uma visão espiritual das coisas, como a gente poder levar o bem, que é Jesus, é Deus, no coração dessas pessoas que sofrem tanto no cotidiano, e a princípio é difícil, mas quem tem um Deus que pode tudo é mais fácil, não é verdade? Exato, é verdade. Quando você conversou comigo a respeito de trazer um bate-papo aqui, sim, sobre essa temática, o meu coração falou muito forte às famílias, porque nós tratamos, existem projetos, existem trabalhos voltados para as pessoas atípicas, mas e as famílias? Quem cuida de quem cuida? Exato. Muitas vezes muitos pais não têm uma equipe de apoio. Muitas mães de filhos autistas, muitas das vezes não têm a quem recorrer para ter um apoio emocional, um apoio espiritual, e muitas das vezes elas ficam perdidas. Então a palavra que veio ao meu coração para a gente conversar hoje aqui é justamente essa: cuidar de quem cuida. E saber que todos eles que estão nos ouvindo hoje, os pais, né, de famílias atípicas, possam ter entender que a igreja a qual eu pastoreio, nós temos um cuidado, uma preocupação com cada um deles. E trazer uma palavra de renovo, de fortalecimento. E a fé é um dos caminhos, para não dizer o melhor caminho, para nos fortalecer emocionalmente, espiritualmente, e nos dar força para continuar cuidando na caminhada da vida. Verdade. Às vezes, pastor e caro ouvinte, existe o adoecimento. Não é? Tudo isso que o senhor está dizendo no dia a dia, em cuidar, em estar sempre presente, buscando direitos que muitas vezes não se tem, mas não acontece. Isso traz o adoecimento a essas mães, a essas famílias. Não é? Como o senhor vê essa preocupação que todas as pessoas têm, mas como seria a possibilidade de minimizar essa luta, trazendo algo de bom para eles, para que eles possam superar e conviver de forma mais forte diante da luta de cuidar de quem está precisando, na verdade. Ok. Nós temos à disposição, nós estamos à disposição para uma conversa, um diálogo, um aconselhamento, aquele momento de desabafo que a mãe precisa ter, aquele momento de colocar para fora as angústias, as dores, que muitas vezes fica travada dentro de si. Esse é o momento de conversar. Em um dos caminhos, estamos à disposição. Eu, como um pastor aqui na cidade de Ribeirão, pastor na Primeira Igreja Batista, nós estamos à disposição de qualquer mãe, qualquer pai que esteja nesse momento nos ouvindo, esteja perdido, esteja ansioso, com crise de ansiedade, estejam sem forças para continuar. Nós estamos à disposição para conversar, orientar à luz da Bíblia e orar. Porque eu creio que a fé e a oração é um combustível que vai nutrir a vida dessas pessoas que já está cansada. Tem um exemplo bíblico, por exemplo, não tem a ver com pessoas atípicas, com deficiência, mas é um exemplo bíblico para quem está cansado. Um grande profeta, Elias, foi um exemplo bíblico que está lá na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Ele foi um grande homem de Deus que ficou exausto, que ficou deprimido, entrou num processo depressivo. E ali, naquele momento que ele estava achando que era só o único, foi abandonado por todos, os outros profetas tinham morrido, mas ali Deus cuidou dele.
Ali Deus trouxe um trabalho, um trato na vida dele. Então, nós podemos ser fortes, termos uma casca grossa, não no sentido de grosseria, mas no sentido de força, né? De aguentar pancadas, aguentar situações difíceis, mas na hora de dormir, que está todo mundo em silêncio em casa, vem as frustrações, vem o cansaço, vem a fadiga. Então, como solucionar isso? O primeiro passo é o diálogo, é expor, é colocar para fora. Porque na medida que guarda esses sentimentos, cada mãe, cada pai que guarda esses sentimentos de frustrações, de indagações, de pergunta: como será que meu filho vai ficar depois que eu partir? Essas indagações que muitos pais atípicos têm, então isso tem que ser colocado para fora. Porque cada vez mais, quando guarda esses sentimentos, isso vai deixando mais exausto, isso vai deixando mais ansioso, e isso vai deixando mais depressivo. Então, o primeiro caminho é o botar para fora, o externar os sentimentos. Pois é. Isso que o senhor está dizendo, eu quero até fazer uma referência ao que aconteceu ontem na associação do CPDR. Nós fizemos o Dia das Mães do mês de maio, convidamos todas as mães que são acompanhadas e estão participando lá no projeto. E uma fala de uma mãe, Cícera, ela deve estar nos ouvindo agora, do Vila Rica. Ela falava exatamente isso. Ela hoje procurou um psicólogo, no caso, é uma pessoa evangélica também. Sim. E ela tem uma fala lá, falando da experiência, tudo, falou exatamente o que o senhor está colocando aqui. Quando ela vai dormir, ela se sente cansada, né? E ela chorava muito, ela muito aperreada, digamos assim. E hoje ela, além da igreja, ela está procurando também um acompanhamento psicológico e tem sido, digamos assim, segundo ela, uma bênção na vida dela, para ela poder acompanhar melhor a Maria Clara, que é a filha com deficiência. E é um desafio. Portanto, o que o senhor fala, além da igreja, de Deus, existem também algumas coisas que podem contribuir com essa força maior que é Deus na vida de cada um. Com certeza, com certeza. Eu tenho o entendimento que nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de matéria, que é o corpo, a alma, a psique e o espírito. Então, os três trabalham juntos para o bem do corpo, para o bem de cada um de nós. Então, além da fé, além da confiança em Deus, porque existe uma diferença aqui, vou deixar bem claro, sobre fé e otimismo. Existe uma diferença. Otimismo não é fé. O otimismo é achar que tudo vai ser fácil. O otimismo é achar que tudo vai ser perfeito. Mas já a fé é saber que o dia será difícil. Mas confia que a graça de Deus é suficiente e sustenta e cuida nesses dias difíceis, né? A Bíblia diz assim, Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé, a crer em Cristo Jesus, é a principal ferramenta para que a gente possa passar por dias maus, passar por situações difíceis, mas a fé por si só, sem obras, como diz Tiago, ela é morta. A fé, ela precisa ter reações. A fé precisa ser uma fé que funcione, que tenha movimento. Porque Tiago, ele diz, a carta de Tiago, ele diz justamente isso, que uma fé sem obra, ela é morta. Ela não existe, ela não subsistirá, uma fé sem obras. Então, como trazer para a realidade de famílias atípicas uma fé com obras? É entender que é crer que Deus, mesmo nesses momentos difíceis de dor, Deus está cuidando, proporcionando um escape, mas também agir de forma, procurar a associação, procurar aconselhamentos, procurar pessoas que orientem de forma contundente e corretamente. Esses são caminhos que vai proporcionar um alívio para essas famílias atípicas.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com o pastor Carlos Augusto, da Primeira Igreja Batista de Ribeirão, falando sobre famílias atípicas, a importância da fé na vida dessas pessoas que estão na sua caminhada com esse grande desafio que é cuidar dos seus parentes, dos seus filhos, numa sociedade tão difícil, né, pastor? Exato. O comportamento, como o senhor havia dizendo, até no trânsito, Tá né? terrível. A gente estava conversando aqui, as pessoas não têm um comportamento enquanto condutor de um transporte, de um automóvel, com aquele que está com pedestre ou coisa parecida, né? Exato. Aí essa é uma preocupação constante, mas a gente acredita que isso vai melhorar. Com a gente certeza. tem fé, Isso. não só otimismo, mas tem fé que isso vai acontecer. Com o pastor Carlos Augusto, falando da importância da caminhada, mas também da fé, daquilo que mais é importante na vida de todas as mães, pessoas com deficiência, para a gente caminhar. Pastor, a gente poderia, eu queria lhe ouvir também, porque a gente sabe que a fé, ela está acima de tudo, Jesus, mas a gente vive no mundo, né? Um mundo que precisa, de alguma forma, também contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais digna, digamos assim, com garantia de seus direitos e tudo mais. Por exemplo, eu queria saber do senhor, assim, com relação às políticas públicas, elas acontecem a partir do momento que, obviamente, estejamos também organizados para que isso melhore a condição de todas as pessoas com deficiência, idosos. Como o senhor vê a política pública para a pessoa com deficiência, o idoso, melhorando a cidade, melhorando os diversos serviços de saúde, educação. Qual é a sua visão com relação a tudo isso? Sobre esse assunto, é algo importantíssimo. A gente percebe que aonde o Estado falha, a igreja, ela traz uma ajuda, um auxílio. A gente vai perceber, sair um pouquinho desse momento, do nosso tema aqui de fala. Sim, fica à mas você percebe que quantas clínicas de recuperação de dependentes químicos hoje são administradas pelas igrejas. Então, a fé, a igreja é um braço de auxílio à comunidade e às pessoas. Mas o Estado, a política pública, ela precisa de melhorias drásticas. Vamos trazer o âmbito do nosso município, que coisas simples, o que nossos ouvintes podem perceber nesse exato momento. Você não consegue, aqui em Ribeirão, um exemplo de um trecho, você não consegue sair ali da Igreja Católica até a prefeitura, andando ali. A prefeitura não, botar mais perto. Você não sai ali da Igreja Católica até o prédio ali onde fica a Lojas Americanas, andando pela calçada. Você não consegue, porque existem comércios que tomam conta da calçada, o pedestre tem que disputar espaço na rua com os carros e motos. Então já começa por uma estrutura na cidade, que a cidade nos últimos anos se desenvolveu bastante. Nosso Ribeirão cresceu bastante nos últimos anos. Existe um volume de veículos na cidade gigantescos, mas a estrutura municipal da cidade não cresceu a esse ponto. Então, eu sei que o senhor com certeza tem muita dificuldade de andar na rua de Ribeirão. Com certeza. O senhor tem muita dificuldade de andar. Quantos outros cadeirantes? Eu vejo cadeirantes disputando espaço na via com os carros, porque as calçadas não estão projetadas. E além de não estarem projetadas, aqueles que têm espaço colocam lá, comerciantes colocam lá suas mercadorias. Tem um trecho aqui em Ribeirão que é tonel, é telha, é tudo nas calçadas e quando eu vou passar, eu tenho que ir pra rua, correndo risco de ser atropelado, correndo riscos, porque são coisas na nossa cidade que precisam melhorias. Não só isso, mas o apoio, a todas as pessoas com deficiência. Como é que está hoje o apoio a essas pessoas? Eu ouvi falar que existe um projeto que foi aprovado na Câmara há alguns anos atrás, para auxiliar, para ajudar o estatuto que foi aprovado na Câmara, mas até agora não foi colocado em prática, está só no papel. Então, essas e outras medidas que precisam ser tomadas. Eu creio que essa gestão está com bons olhos, porque a última vez que eu estive no hospital aqui, dei uma modernizada bastante.
Antes era papel, escrito, e hoje já tem uma tecnologia, foi instalado, o atendimento já é eletrônico, e creio que essa gestão vai trazer melhorias. Né? Muito bem. Pois é, pastor, o senhor está falando de uma coisa que semanalmente a gente tem feito apelo aqui, tem falado dessa preocupação, sim. A questão da arquitetônica da cidade, né? Ela é muito importante. O idoso, a gente fala do deficiente, mas uma pessoa idosa, ela tem dificuldade de tudo isso que o senhor acabou de dizer. Ela está hoje com a idosa, tem dificuldade, tem a mobilidade reduzida, já não caminha como antes, é natural. Exato. Da vida. E a gente se preocupa muito com isso. Mas o senhor puxou um pensamento que nos leva também a pensar da seguinte possibilidade. Além da preocupação com a política pública, também preocupação na questão da educação. Isso. A educação, eu acho que ela é a porta, talvez, de entrar toda a mudança que a gente pode imaginar de uma geração de pessoas. Eu acho que o papel da educação na escola, nos projetos educacionais, podem melhorar bastante, vamos dizer, a forma e o meio das pessoas agirem e fazer algumas coisas. Porque quando, na minha opinião, pastor, se nós tivermos um povo educado do ponto de vista também de uma cultura de acessibilidade, uma cultura de olhar o próximo, os outros com respeito, tudo fica mais fácil. Exato mesmo. A educação é o caminho. O cuidado, lembrar de que hoje eu estou bem, mas amanhã eu vou ser um idoso. Então preciso cuidar dos idosos de hoje. Porque hoje eu estou novo, mas daqui a alguns anos, se eu tiver o privilégio de envelhecer, chegar à velhice, eu vou ser um idoso. Então, esse cuidado e essa educação tem que começar nas famílias, não só nas escolas, mas nas famílias. Porque as crianças, elas refletem aquilo que tem dentro de casa. Isso. Elas vão refletir fora, é o ditado, né? Quando a gente era criança, a gente ouvia muito esse ditado: o costume de casa vai à praça. Então aquilo que você vê em casa, repete-se em casa, aquela criança está vendo aquilo, vai repetir esse processo fora, na rua, aonde ela estiver. Então a educação é o caminho. Como estamos educando essa nova geração hoje, para ter o cuidado, para ter a paciência, para entender, não, aquela criança ali, aquele meu colega da sala, ele é autista, eu preciso cuidar dele, eu preciso ter atenção com ele. Quantas mães perdem o prazer de ir na rua porque os outros não compreendem a situação do filho autista e começa a dizer: aquilo é birra, aquilo ali é malcriação. Os olhares, que às vezes não são nem as palavras, mas os olhares pesam mais do que fala. E as escolas, será que estão preparadas para isso? As igrejas, será que estão preparadas? Eu me coloco nesse momento de indagação, como um pastor, como líder religioso da igreja evangélica. Será que as igrejas também estão preparadas? Será que a nossa sociedade está preparada? Nós estamos trabalhando e preparando a igreja para isso. Sobre deficiências físicas, nós retiramos todos os degraus. Você chegar lá na igreja, vai ser rampa da entrada até para chegar no altar. Subir no altar, existe uma rampa. Nós trabalhamos pensando em acessibilidade. Ainda não temos piso tátil, não temos ainda, mas permitindo Deus, no futuro próximo a gente vai implementar o piso tátil também. Nós estamos preparando uma sala e diga-se assim, eu tenho uma líder da igreja, o nome dela é Aline, ela é especialista em trabalhar com pessoas atípicas. Ela tem formação, é acadêmica, ela é intérprete de Libras, e até uma boa opção, uma boa pessoa para você estar chamando aqui para o programa. Ela trabalha na Prefeitura do Cabo, é professora e trabalha diretamente com as famílias atípicas, com as crianças, com os filhos. Então nós estamos lá
na igreja, preparando todo o ambiente, toda uma sala. Nós temos um projeto de preparar uma sala sensorial para as crianças, né, com autismo possam ir, as mães ir à igreja, as crianças ter o momento de ser introduzida nos cultos, porque nós sabemos que cada nível do autismo precisa de um trabalho diferente. Então nós estamos preparando a igreja, toda a estrutura da igreja, para receber essas pessoas, receber cada um de vocês, acolhendo, cuidando e orientando, e sendo um braço forte na fé e na orientação de procedimentos, procedimentos que são necessários para a vida, para viver. O senhor está falando uma coisa importantíssima, acolher, né? Porque muitas vezes o deficiente auditivo, por exemplo, ele não vai à igreja porque não tem alguém ali, um intérprete de Libras, traduzindo para ele, a palavra é essa, interpretando para ele o que o pastor, o que está acontecendo no momento lá na igreja. É muito importante o seu trabalho nesse sentido de acessibilidade, né? A gente sabe que muitos estão em suas casas, com suas famílias, porque não tem não só acessibilidade, mas esse olhar que o senhor está tendo na igreja para trazer essas pessoas para a sociedade, para estar junto aos seus familiares num momento tão importante que é o momento de orar, o momento de se alimentar espiritualmente. Eu parabenizo o senhor por esse trabalho, sim. Obrigado. E na condução da igreja tem esse desafio que está sendo, vamos dizer, trabalhado para que ele seja melhor qualificado, para as pessoas se sentirem melhor. E na questão, por exemplo, dos fiéis, daqueles que estão nas diversas comunidades, muitas vezes, para chegar lá, o senhor acabou de dizer que as ruas não ajudam, né? Isso. Não facilitam. Isso. Então eu acho que tem que ter, pastor, não sei se o senhor concorda ou não, é uma coisa integral, né, da igreja, das políticas públicas, para que juntos, olhando por um só objetivo de trazer as pessoas para perto e elas possam participar não só do momento do culto, da missa, mas que elas possam também estar presentes em diversos momentos numa praça, por exemplo, né? É importante o momento do lazer. Exato. A nossa complicação total, Luiz, é porque tudo no nosso Brasil, principalmente no interior do estado, tudo envolve política partidária. Esse é o grande problema. Isso é o que trava tudo no nosso país e no nosso interiorzão aqui de Pernambuco, do Nordeste. Tudo quer ser feito mediante políticas partidárias e não política pública. Que existe essa diferença. Partidária não, sim. Vou fazer para o meu benefício, para o benefício da minha chapa, para o benefício do meu nome, mas a ideia não é essa. A ideia não preciso fazer. A cidade precisa de melhorias na área da saúde, na área do cuidado com pessoas com deficiência, precisa. Então vou fazer para o benefício deles e não para o benefício do meu nome. Eu, particularmente, eu posso dizer aqui, ser sincero, em todas as eleições eu me mantenho neutro. Porque Deus me chamou para ser líder religioso, pastor. Eu tenho a minha convicção, tenho a minha visão ideológica, mas Deus não me chamou para externar isto ao público e na comunidade ao qual eu pastoreio. Mas Ele me chamou para cuidar das pessoas, cuidar das vidas, cuidar de quem necessita. Foi para isso que Jesus me chamou. Mas a nossa cidade, ela necessita de melhorias em todas as áreas. E não é uma política partidária, não é o partido A, B, C ou D, não é fulano, cicrano, beltrano que vai trazer uma solução, mas a unidade, como você bem falou. É preciso ter essa unidade no benefício da população que precisa, que paga os impostos, que pagam esses impostos que, diga-se de passagem, altíssimos, e não se tem um retorno desses impostos em melhorias para a população. Então, é uma análise que todo ribeiroense precisa fazer.
Não só nos momentos eleitoreiros, mas diariamente é necessário fazer uma análise. Espera aí, quais as melhorias que a minha cidade precisa? Eu vou cobrar o vereador que eu votei. Espera aí, meu vereador, e aí, cadê? Você não está fazendo nada em prol da comunidade. Você está fazendo nada em prol dessa comunidade. Então é necessário ter a cobrança. Cobrar. Os eleitores cobrem do seu vereador as melhorias que você está precisando. Exatamente. O senhor falou uma coisa também que a política, as ações, vamos dizer, políticas, públicas no caso, elas devem ser de Estado, não de mandatos ou partidos. Exato. Isso é muito importante. Tomara a Deus que um dia as pessoas comecem realmente a praticar isso. Porque o senhor sabe, nós sabemos, e o ouvinte com certeza entende, muitas vezes um determinado projeto, ele é sério, ele é bom, mas quando acaba aquele mandato, caso aquele grupo político não esteja mais à frente, o outro que entra acaba. Não, quando é bom para o povo, quando é importante para a população. E a gente precisa ter esse olhar no sentido de buscar alternativas para a organização popular. É importante, como o senhor acabou de dizer, o cobrar do legislativo, seja vereador, seja deputado também, tá? Esse ano é deputado. O que é que os deputados, seja estadual ou federal, fizeram em prol do povo pernambucano, por exemplo? A gente tem que pensar na possibilidade de melhorar a representação nossa que está lá e cobrar também, ter essa visão, esse modo, esse jeito de ter a consciência de que só vai funcionar como o senhor acabou de dizer, que a gente cobre, mas cobre com seriedade. A ética na política, ela é muito importante. Não adianta a gente estar vendo escândalos e escândalos aparecendo no Brasil afora, né? Coisas que são absurdas e o povo sofrendo. E o povo perdendo, aposentados sendo subtraído dos seus ganhos. Isso é muito ruim, pastor. E eu concordo plenamente com o senhor. Tomara que as pessoas olhem para o deficiente, para o idoso, para o homem, para o trabalhador, enfim, para toda a sociedade, olhando com mais carinho, mas também com respeito à vida humana, né? Isso. E voltando um pouco para isso que o senhor acabou de dizer enquanto igreja e pastor, é muito bom a gente saber que temos fé nesse sentido. É verdade. É verdade. Falando aí, eu lembrei uma frase, queria deixar uma frase interessante, importante para todos os ouvintes. Você que é jovem, um dia você vai ser idoso. Isso é a verdade plena. Você hoje está novo, mas um dia você vai ser idoso, se você tiver esse privilégio. Então, cuide dos nossos idosos. Cuidemos dos nossos idosos atuais. Cuide do seu avô, do seu pai. Cuide, porque um dia você vai ser idoso. Se você tiver privilégio de chegar à idade que eles estão. E muitas vezes os idosos são esquecidos. Não são respeitados os direitos dos idosos. Principalmente chegam na cidade do interior, os idosos não são respeitados. Pela própria população. Acabam rejeitando, escanteando-os. Mas entenda, jovem, um dia você vai ser idoso. E que nesse dia estejamos melhores culturalmente e educação na nossa cidade, né? É isso, pastor. Pastor Augusto, Carlos Augusto, aqui é a Primeira Batista de Ribeirão, conversando com você, ouvinte, falando da importância da fé no dia a dia das famílias atípicas. Pastor, o senhor toca em pontos cruciais e importantes. A juventude, ela tem esse papel de ser, digamos assim, um futuro presente, mas com uma melhor condição e consciência cultural, digamos assim, de cuidar dos seus idosos. E como o senhor disse, tomara que a gente chegue, as pessoas jovens cheguem à fase adulta e idosa, no sentido de olhar com mais carinho a seus parentes e a todos de um modo geral. A juventude, ela tem esse papel importante. E a mulher? A mulher, qual é o que é que o senhor acha com relação ao papel da mulher nesse processo de cuidar da vida dos outros e essa fé, como ela pode ser colocada para todos nós? A mulher, ela tem um braço fortíssimo. Podemos dizer que é uma das colunas. A gente vai perceber nas igrejas, a maioria é mulher. Nas igrejas são as mulheres que mais oram, são as mulheres que mais demonstram a sua fé, são as mulheres que mais se comprometem a servir a Deus. As mulheres, elas são fundamentais para a sociedade.
Os homens têm sua importância e as mulheres têm as suas importâncias. Deus, ao criar, ele criou homem e mulher. E é tão sábio que ele diz assim: os dois serão uma só carne. Então, a mulher, ela traz um peso, uma responsabilidade de que, pela tradição, a cultura tradicional, de que era o homem que trabalhava fora e a mulher que ficava em casa. Nessa visão de que era a mulher que educava os filhos, era a mulher que instruía os filhos. O homem ia cuidar do sustento, levar o sustento para dentro de casa. Isso na visão tradicional, hoje, ambos estão trabalhando, e isso é importantíssimo. Tanto o homem como a mulher na família estão trabalhando, trazendo sustento para a família, para casa, ambos com suas particularidades, ambos com suas áreas profissionais, ambos querendo crescer profissionalmente. Mas a mulher em si, ela tem a sua fundamental importância. E recentemente nós vimos que uma mulher aí acabando de assumir um alto cargo na Polícia Militar, e a gente vê a meritocracia acontecendo. Não só porque ser homem ou mulher assumindo um cargo de responsabilidade, mas pelo mérito. E no passado muitas mulheres deixaram de assumir cargos de responsabilidades porque eram apenas mulheres. E hoje está se abrindo os olhos. O que merece é merecido, então dê honra a quem merece honra. Então, as mulheres hoje cuidam do lar, cuidam das casas, cozinham, cuidam do marido, muitas trabalham fora. Conheço uma mulher que oro muito por ela. Oro muito, e toda vez que a vejo, meu coração pesa de saber da luta que essa mulher enfrenta. Ela trabalha, tem um filho autista, sofre algumas situações específicas no contexto familiar, e eu tenho orado muito por essa mulher, pedindo a Deus a graça e a misericórdia de Deus na vida dela, e sabendo que Deus tem cuidado. Muitas vezes chega na igreja um pouco abatida, um pouco triste, desanimada, e nós, movido pelo Espírito Santo de Deus, trazemos uma palavra de renovo, trazemos uma palavra de conforto, oramos, acolhemos, eu e minha esposa abraçamos, cuidamos, e nós temos visto o cuidado de Deus na vida desta mulher. Mulheres guerreiras, mulheres valentes, que não podem desanimar, não podem se entristecer, mas continuar firme. E eu quero trazer uma palavra para todos os ouvintes. Aqui, você que está nos ouvindo nesse momento, seja no volante do carro, você mulher na cozinha, você trabalhando, não importa onde você esteja, mas você que nos escuta, você que está carregando esse fardo pesado, essa dor de uma perca, esse momento de desânimo, esse cansaço, esse abatimento, eu quero dizer a você uma coisa: que Deus vê as suas noites em claro. Deus vê as suas noites não dormidas. Deus vê cada lágrima que você tem derramado. Deus tem visto o seu trabalho, e esse seu trabalho, ele não é invisível. Para o céu, ele não é invisível. Você talvez esteja exausto de cuidar, de lutar, de batalhar pelos seus direitos e muitas vezes não alcançá-lo. Você tem se esforçado tanto e às vezes pensa assim: não vou aguentar. O que será do amanhã? O que será do futuro desse meu filho, dessa minha filha? Deus, ele vê. Deus, ele vê cada uma dessas coisas. E ele diz hoje para você: entregue esse fardo pesado aos pés de Jesus. Nesse momento você possa abrir o seu coração para Deus, contar para ele tudo que tem te atormentado, contar para ele tudo que tem tirado a tua paz, tudo que tem tirado o teu sossego. E saiba que ele está pronto para lhe ajudar, pronto para lhe orientar. Você é a expressão do amor de Deus nessa terra. Você, mãe, você, mulher, é a expressão de Deus, é a expressão do amor de Deus aqui na terra.
para a vida da sua família. Então, mãe, fé, creia que vai passar. Jesus está com você. Jesus está com você nesse barco. Amém, pastor. Muito bonitas as suas palavras. Para essas mães, no mês de maio, que é um mês que é dedicado à mulher, à mãe, né? Isso. Para todas elas, a gente deseja isso, tudo isso que o senhor falou. E também assim, pastor, a gente vamos concluindo nosso bate-papo. Eu quero lhe agradecer. Há algum tempo que já queríamos que o senhor viesse aqui, mas o momento foi esse e foi muito importante. É muito importante ouvir as palavras de uma pessoa que tem essa experiência que o senhor tem, esse trabalhar, né, a vida do próximo através da palavra de Deus. Eu acho que nós temos que estar abertos. Nós temos aqui a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, nós temos o centro, a doutrina espírita, nós temos que ter esse olhar para todos, né? Observando o que é melhor para todos nós, para cada um. Então eu quero lhe agradecer por o senhor ter vindo aqui, falar conosco, dar sua mensagem, e estamos de portas abertas quantas vezes o senhor precisar e quiser, obviamente. Muito obrigado pelo convite, nos sentimos honrados por estar aqui hoje. Muito bem. Eu quero, antes de encerrar o momento de hoje, fazer um convite. Quero lhe convidar, na próxima semana teremos aqui o seminarista Lucas, da paróquia de Santa Luzia, na Coab, vai estar aqui conversando conosco sobre a carta, a encíclica do Papa Leão, e falando um pouco, uma reflexão em cima dessa questão da inteligência artificial, que é um documento novo, as pessoas estão conhecendo, e o Lucas se propõe a vir aqui, como o pastor Carlos Augusto veio também conversar conosco, com você, ouvinte da nossa Rádio Santana FM, no programa Espaço Diferente. Um bom final de semana a todos. O pastor Augusto, mais uma vez, obrigado, um bom final de semana, e que Deus abençoe a cada família de Ribeirão. Até a próxima semana. Da sorte, do que na adversidade ser mais forte.